o Senhor com o vento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava em... Mandaram-lhe, pois, sua irmã, dizer a Jesus: eis que está enfermo aquele que ama. E Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: esta enfermidade não é para, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, dando glória. Nós vamos estar ministrando uma palavra aqui, eu creio que é uma palavra de cura, porque o nosso Deus, Ele ainda cura. O nosso Deus ainda liberta, o nosso Deus ainda prospera, o nosso Deus ainda restaura aquilo que você acha que não tem mais jeito. Amém? Amém, Jesus. A Bíblia diz aqui que Lázaro, amigo de Jesus, e Jesus, amigo de Lázaro. Eu fiquei pensando assim, porque Jesus, ele é amigo de Lázaro, Lázaro é amigo de Jesus, e é diferente quando você é colega, quando você é conhecido, quando você trabalha com a pessoa, porque você pergunta: você é amigo de fulano? Não, só conheço. Você é amigo de ciclano? Não. Mas aqui não, a Bíblia afirma que eles falam o seu amigo, aquele que tu amas. E Lázaro, amigo de Jesus. Então os dois eram muito amigos, e amigo a gente escolhe, né? Irmão não. Irmão, ele nasce e a gente tem que aceitar como irmão, porque é filho da mesma mãe, filho do mesmo pai. Mas o amigo você pode escolher aquele que você quer que seja seu amigo. E esta amizade deles começaram onde? Porque eles eram criados desde menino junto? Não. Esta amizade foi selada, porque quando fala que Maria e Marta, Lázaro, Maria e Marta, porque Marta, depois de Lázaro, era mais velha. E a Bíblia diz aqui que Maria, ela ungiu os pés de Jesus e enxugava com o cabelo, porque ela tinha uma gratidão a ele. Porque Maria, ela era uma pessoa problemática, mesmo cheia de dinheiro, mesmo o irmão tendo muito dinheiro, porque eu estava lendo um livro, segundo o historiador, Lázaro era dono, vamos supor, no dia de hoje, era dono de uma fábrica muito grande de azeite e outra fábrica de vinho. Então ele tinha muito dinheiro. E eles se encontraram numa casa de Simão o leproso. Lá em Marcos 14:3 fala desse encontro com eles, e aonde Maria está ungindo os pés de Jesus, porque aquele homem, ele era leproso, e numa descida do monte, Jesus encontra com ele e ele é curado. E ele se torna um fariseu, estudado, porque hoje fariseu, as pessoas falam: você é fariseu, eles falam: não, né? Mas fariseu era muito estudado, ele era entendido da lei. Então ele convidou Jesus para ir neste banquete na casa dele, e lá se encontrou também Lázaro, Maria e Marta. E a Bíblia diz que Jesus estava sentado sobre a mesa e Maria pegou aquele vidro de alabastro e começou a despejar sobre os pés de Jesus e lavar, enxugar com o cabelo, chorava de gratidão, porque quando você está com uma enfermidade, ou quando você está fazendo algo que você não consegue se livrar sozinho daquilo, você procura quem? Jesus.
E quando Jesus te liberta, você vai para onde? Para a casa dele. Você vai glorificar e exaltar o nome dele, porque ele é digno. E neste dia, Maria, ela estava fazendo exatamente o que ela sempre fazia quando encontrava, né? Porque você vê lá na frente que quando Jesus chega na casa dela, ela está lá sentada ouvindo a palavra que Jesus estava dizendo. E Marta estava se preocupada com o quê? Com os afazeres. Então Jesus falou o quê? Maria escolheu a melhor parte. Então, se você for ver bem, Jesus, ele, depois desse encontro, Jesus começava a visitar a casa deles, começou a ser amigos. Mas uma certa vez, Lázaro ele fica doente. E quando Lázaro fica doente, Jesus ele vai para outra cidade. E ele, sabendo que Jesus amava Lázaro, o que Maria fez? Procurou um servo e falou: vai atrás do mestre, diga a ele que o Lázaro, a quem ele ama, está enfermo. E com certeza ela esperava que Jesus ia largar tudo e ia correr lá na casa deles. Mas Jesus não é assim, meu irmão. Jesus, quando você precisa, ele espera para ver até onde vai a tua fé, para ver até onde você vai aguentar, para ver se você está firmado mesmo na palavra, para ver se você está firmado mesmo na fé. E quando nós balançamos, nós não avançamos. E você tem que estar obediente à palavra dele, mesmo assim, quando ele joga você num vale, só ele pode te tirar. Aleluia. Eu vou contar um testemunho aqui, irmão, rápido, e volto para a palavra. Eu saí da igreja, dessa igreja que eu era pastor, e fui para a sede. E da sede eu saí de lá e fui para outro ministério. E nisso meu filho se manifestou nas drogas. O outro também foi para o mundo do crime. E esse meu filho mais novo, ele entrou nas drogas. E ele viciou no K9. Eu não sei se pessoas aqui já viu. As pessoas que usam o K9 ficam no estado de calamidade. Só Jesus para tirar ele de lá. E esse meu filho, com 22 anos, hoje ele tem 24, ele começou a usar essa droga desesperadamente. E eu chegava em casa, do outro ministério, subi o monte 105 dias, chovendo, com o sol caindo, levantando, e o meu filho nada de sair das drogas. Para piorar a situação, o outro meu filho estava trabalhando no Bar Brahma, lá no centro da cidade, ganhava muito bem. E falou assim: eu vou sair de lá e vou alugar uma moto para mim trabalhar para mim mesmo. E nós falamos para ele: não vai dar certo, fica trabalhando lá. Não, eu vou. E nisso era uma sexta-feira, meio-dia. E eu trabalho em casa também. Eu e minha esposa, nós trabalhamos numa vila e moramos em outras, lá perto do irmão Joker. Agora, né, nós morávamos lá também, nós trabalhávamos e morávamos lá. E esse menino mais velho, meu filho, estava sentado lá de dentro do portão. E veio um pastor e bateu no portão e falou: pastor Augusto. Eu falei: abre aí. Ele falou: abre aí que eu tenho um recado para dar para esse menino que está sentado lá de dentro. Mas ele não sabia que tinha ninguém lá, porque o portão é todo fechado. E aí o meu filho estava fumando, jogou um cigarro no chão, porque ele é muito temente a Deus. Ele foi criado na igreja, e quando ele levantava para entregar algo para você, você podia esperar que se ele falasse: amanhã Deus vai te dar, amanhã Deus te dava. Era muito usado por Deus. E ele
E esse pastor entrou e falou para ele assim: ó, eu estava indo para Ferraz, mas Deus mandou eu vir aqui para falar para você que basta. Até aqui Ele te livrou, fechou sepultura e você não deu ouvido. Mas agora Ele está fechando a sua sepultura, está abrindo uma porta, o qual você não vai gostar. Mas lá Ele vai te amassar e você vai sair de lá pronto para a obra dele. E falou mais, falou que meu filho tinha feito campanha numa igreja 7 dias, tinha mesmo, e lá todos os dias da campanha Deus falava com ele. Mas tem gente que tem que pagar para ver. E ele pegou e saiu, foi embora, o pastor. E falou: conte os dias, daqui 3 dias essa porta estará aberta. Era 12:30 na sexta-feira. Passou sábado o dia todo, domingo o dia todo, segunda-feira, 12:30, ele chega em casa. 12:00 ele chegou em casa, almoçou em pé, rápido. Vou lá para o centro. Minha esposa falou assim: você vai passar ali no banco, deposita R$900 lá na conta da sua irmã, que eu comprei no cartão dela. Ele falou assim: tá bom. Catou o dinheiro, depois no bolso, subiu na moto e desceu. Distância daqui, leva naquela avenida. Se encontrou com o menino lá, e o menino falou com ele que ia pegar um dinheiro fácil para ele levar, e foi os 3. O outro irmão numa moto e ele com esse irmão na outra. Chegou lá, era golpe. O rapaz tinha vendido algo pela internet, o outro vinha buscar, eles iam meter o revólver no cara e ia tomar o dinheiro e ir embora. Só que Deus, Ele não faz nada pela metade. Quando Deus fala, Ele cumpre. E eles foram lá debaixo da onde? A casa de um policial. E a câmera e o policial estava de folga. Quando meu filho ficou na moto, o outro desceu, meteu o revólver no rapaz, o rapaz ficou não, o cara saiu, quadrou os 2, levou preso. Meu filho pegou 7 anos. Nunca tinha ido preso. Já lá preso, muito longe, está perto do Paraná, já vai fazer 3 anos. E lá ele está pregando, está falando do amor de Deus e está arrependido. Se eu tivesse ouvido vocês, eu não estaria aqui. Está com 28 anos. O outro, nas drogas. E eu lá na igreja. Eu falei: mas Jesus, que negócio é esse? Eu estou fazendo a sua obra, pregando, louvando, orando, ministrando nas pessoas é curada, pessoas é libertada, e eu aqui, meu filho nada. Eu estava em casa, chamava Pastor Augusto, eu olhava, ia buscar seu filho, e lá ele estava roscado. Todo mundo gostava dele, gosta dele. E eu olhei. Tinha que ficar olhando para ele não tocar fogo, porque acendia aquilo ali e dormia em cima. Queimava aqui. Só Jesus para ter misericórdia, meu irmão. Eu estou falando isso para que você não desista daquilo que Deus te deu. Porque o que é seu, o diabo não toma. Quando Deus te dá, o diabo pode até tentar, mas ele não toma. O meu filho teve uma convulsão e a minha esposa correu e falou assim: o Gustavo está morrendo. E quando eu entrei no quarto, ele estava todo cheio de espuma, tudo para fora. Eu catei a cabeça dele, ergui e falei: Jesus, foi isso aqui que o Senhor me deu. E ele não vai morrer assim. O Senhor cura e aí o Senhor leva, mas ele tem que ir com o Senhor. E nesse momento o menino deu 2 soluços, se levantou.
No outro dia, novamente, falei com Deus. E foi assim durante 3 anos. E pessoas que entram nessa vida, ele não fica dentro de casa, ele vai morar na rua. Ele não. Ele ia, fumava e voltava. Ele ia, fumava e voltava. Mas não comia. Parecia uma caveira. E esse dia, eu falei com um pastor, amigo meu, que eu estava congregando com ele, e eu falei, pastor, eu vou voltar para a minha igreja, da onde eu saí, porque Deus colocou no meu coração para me voltar, eu vou voltar. Eu posso me despedir da igreja, porque vocês me abraçaram aqui, foi uma bênção. Ele falou, pode. No final do culto, você agradece, está bom. Você louva e agradece, está bom. E eu louvei. E quando eu ia agradecer, tinha um pastor sentado igual ele, está lá. Ele levantou e falou, homem, Deus tem um povo para pôr na tua mão. E começou a falar, só que ele não sabia que eu ia sair dali. Olha só. E quando eu me despedi da igreja, ele ficou olhando para mim e falou, meu Deus, será que eu falei besteira? Porque estava abrindo-se mais ministério, nesse ministério que eu estava, mais congregação, e ele achou que com certeza o pastor ia colocar nenhuma, mas não era ali. E eu falei, tá bom, amém. E eu já sabia e voltei. E quando eu voltei para o ministério, fiquei na sede, e ali o outro pastor que estava lá na congregação falou assim, eu vou sair, eu não vou ficar mais lá não. Lá tem um macumbeiro lá do lado, e as pessoas se levantaram contra mim, não estou aguentando mais, eu vou sair. Falei, mas pastor, Deus não te colocou lá, fique lá. Não, eu não vou ficar não, vou sair mesmo. Saiu. E nisso o pastor, presidente, ligou para mim e falou assim, pastor Augusto, Deus mandou eu te colocar lá no Jardim Soares. Eu falei, não pastor, foi Deus não. Falei, eu já saí de lá, eu não vou voltar não. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério, eu não vou voltar. E o meu filho nas drogas. A gente tem que ouvir a voz de Deus, irmão. Porque quando meu filho estava nas drogas, eu vou falar para você que tem crente que quer ver a sua vitória, mas tem uns que quer ver a sua derrota. E eu falei com um amigo meu, que não é amigo, conhecido, né? O pastor, eu falei, pastor, ele viu meu filho e falou, rapaz, larga isso de mão, isso não tem mais jeito não. Eu olhei para ele e falei, quantos filhos o senhor tem? Ele falou, tenho 4 filhas. Eu falei, se uma se perdesse, o senhor ia deixar morrer? Ele ficou olhando para mim e não falou nada. Falei, amém. Falei, não vou largar não, pastor. Quando ele tiver vida e eu também, vou continuar orando. Porque enquanto tiver vida, Jesus pode fazer alguma coisa, até depois da morte. Mas se morrer, nós temos que aceitar. Mas se tiver vida, nós temos que orar e acreditar que Deus vai fazer o milagre. E eu falando com ele, e meu filho apareceu todo torto. Fui lá, peguei ele, abracei ele e vim para dentro. Ele estava lá na porta da padaria com ele, ia lá pegar, é filho do pastor, porque ele não é filho mais do Augusto, não é filho mais da Sidney, é filho do pastor, porque eles querem falar, ó, está na igreja, pastor, é o filho desse jeito. O diabo é sujo. E eu comecei a perguntar para Deus, falar, Jesus, eu não vou lá para o Jardim Soares, porque o meu filho está nessa vida. E eu vou lá, de repente ele vai estar entrando dentro da igreja. Eu vou orar para o povo, falar que Deus, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, e meu filho daquele jeito. E passou um mês, me deu uma dor na coluna. Eu não podia andar, mas teimoso. Fui na farmácia, tomei uma injeção, não curou. Fui no hospital, tomei outra injeção, não curou. E comecei a ir. Tomei 12 injeções.
Só pode tomar uma. Eu tomei 12. Não me fez mal, mas também não curou. Eu falei, Jesus, misericórdia, eu não estou aguentando mais, me ajuda a tirar essa dor. E Deus foi e aliviou minha dor. Eu andava meio mancando, podia ficar muito de pé. Aí eu falei, Jesus, o que eu faço? Já fazia tempo que eu não ia no Soares e quem estava lá era o Júlio, dirigindo a igreja. Eu falei, pastor, o senhor já arrumou alguém para lá no Soares? Ele falou, não, eu estou esperando o senhor. Deus falou que é o senhor, eu não vou para outra pessoa. Eu falei, meu Deus do céu. Estou descendo uma rua, o irmão olha para mim e falou, até quando vai apanhar de Deus? Você quer que cura ou quer que morre? Eu falei, não quero que cura. Voltei para minha casa, liguei para o pastor, falei, pastor, pode ir domingo lá que eu vou subir no Jardim Soares. Falou, amém, foi a melhor notícia que eu recebi hoje. Chegou no domingo, 2 horas da tarde, eu falei, vou tirar um cochilo, 4 horas você me chama. A Néia falou, tá bom. Deitei, dormi, quando eu acordei, eu ia mexer com a perna, uma dor. Eu falei, que negócio é esse? Eu tinha nada na perna, quando eu olho, o dedo inchado. Eu falei, Satanás, com sapato ou sem sapato, eu vou para a igreja e vou assumir. Peguei e fui. O jogo está de prova que eu ia de meia e chinelo. Assumi, mas a dor era muito grande. E aí Deus passou 3 dias no meu dedo, não tinha mais nada. E o meu filho lá na praça, porque aí nós morávamos lá em cima, e aí eu mudei lá para o Soares, que é em frente a uma praça. E uma vez a minha esposa falou, Augusto, vamos lá em casa, pega o carro, vamos lá em casa, que eu estou com um mau pressentimento. Eu falei, mas o que você está sentindo? Ela falou, não, eu não sei, eu estou procurando o Gustavo aqui na câmera, eu não estou achando. Vamos lá, catamos o carro e vamos. Quando nós ia chegando, a praça estava cheia de gente. Achamos estranho. Quando nós parou o carro, eu para cima, estava só fumaça. Nós entramos lá, o que tinha acontecido? Ele colocou uma pipoca no micro-ondas e ligou. Só que ele ligou muito. A pipoca ficou preta, o saco estourou. Ainda bem que o micro-ondas não estourou, mas a casa ficou totalmente de fumaça e ele em cima da mesa assim. Tirei ele para fora, abri as portas, janela, todo mundo ficou vendo e com certeza pensando, é o pastor. E eu falei, Satanás, tu tem hora marcada para deixar meu filho. E Deus, ele é tão fiel, irmão. E uma vez eu estou descendo no domingo, meu filho está lá no banco da praça deitado. Eu falei, Jesus do céu, os vizinhos olhando, fui lá, ergui ele e pus ele sentado. E eles olhando para mim, fui lá abrir a igreja. E ele se levantou, ele entrou para dentro. E isso foi uns 3 meses, 4 meses. E as pessoas olhando, dando risada. E eu falei para ele, Jesus, quando o senhor vai curar meu filho? Ele falou, quando tu parar de ser teimoso. Porque até então, Deus falou, está na minha mão. Mas o pai e uma mãe, meu querido, ele quer fazer o melhor para os seus filhos. Eu internei ele 3, 4 vezes. Em clínica particular. Ele fugia. A última que eu internei ele, eu vendi a perua. E Deus falou, não venda, e eu vendi. Internei ele lá em Itu. E lá estava um filho de um amigo meu também. E eles estavam vendo televisão e ligaram para mim e falaram, ó, mataram um cara lá na clínica e eu vou lá buscar meu filho. Eu falei, sério? Ele falou, sério, a polícia está lá. Eu falei, então estou indo lá também. Vamos lá, uma semana ele estava lá.
Pagamos caro. Fui lá com ele, trouxe ele embora. Ficou lá, eu falei, agora ele não vai fazer mais. Mas não, voltou de novo. Fazia. Um dia eu acordei para ir trabalhar e minha esposa no sábado. E eu falei, cadê o Gustavo? Ela falou, sei não, ele não está aqui. Mas ele não ficava com chave no portão, e em cima não dava para ele pular, ele pulou e salvou a rua. Quando nós chegamos lá, ele já estava lá na porta da oficina. Eu falei, como que você saiu? Mas já estava daquele jeito. Eu falei, como você saiu? Eu pulei. Eu falei, rapaz, você já se olhou no espelho? Ele falou, já, pai. Eu falei, você viu como você está? Você está parecendo um velho de 90 anos. Você não quer ajuda? Isso é Deus, irmão. Foi o que eu quero. Falei, vou te internar. Não, clínica eu não quero. Falei, é clínica evangélica. Eu nem conhecia nenhuma clínica evangélica. Eu falei, você entra, se você não quiser, você sai. Tá bom, vamos. Eu falei, né, o Gustavo quer ser internado, mas numa clínica evangélica agora. Ela falou, você agora é muito Deus, porque acabou de mandar aqui para mim o pastor Carlos, uma clínica evangélica de um pastor. Se você quiser, pode ligar para ele agora. Liguei, lá em Mogi. O pastor atendeu, não pode trazer. Falei, vamos. E nisso tinha um colega dele que também queria ir. E levamos todos os dois. Só que ele falou assim, primeiro eu vou fumar o último. Eu falei, não. Se você fumar, você não vai querer. Eu não vou. Então tá bom. Ainda deu dinheiro para ele lá comprar. Eu falei, ele falou, não, fica aqui. Eu falei, não, vou lá também, você vai comprar e nós vamos. Aí ele enrolou para fora do carro. Isso não é feio não, irmão. Porque nós somos crentes, mas nós temos que ser prudentes. Se eu deixasse ele sair, ele não ia voltar. Eu falei, não, você vai fumar aqui dentro. Não, mas o senhor, não tem problema. Fuma e nós vamos. Ele acendeu, 2 tragos, capotou. Peguei da mão dele e joguei fora. Ele acordou. Estava lá perto de Boa. Ele acordou, cadê? Eu falei, cadê o quê? Ele falou assim, tinha uma bitinha. Eu falei, não, caiu fora, estava com a mão para fora. Não. Ele foi, pegou de novo no bolso, fez de novo, fumou de novo. Quando chegou na estação de Calmoviana, de Suzano, ele acordou, joguei fora, ele acordou de novo. Eu falei, rapaz, você comprou com 5 reais, você comprou um caminhão, não é possível, né? Já fez 3. Aí ele tirou um pino de dentro, tinha tantas, e falou, esse aqui é o último. Colocou, fez de novo. Mas entrou no meio do mato e dormiu. O carteiro joguei fora. Quando ele acordou, já estava lá na clínica. Quando ele abriu o olho, um monte de gente que ele não conhecia. Eu falei, agora ele vai querer voltar. Ele olhou para mim, pegou a bolsa e entrou. Se despediu e veio embora. Eu vim embora. Aí passou um dia, passou 2, passou 3, ele mandava o vídeo. Gustavo no monte, Gustavo orando, Gustavo na igreja, que lá tem uma igreja. Ele falava que eu estou buscando a Deus. E passou, era no mês 11, mais ou menos, no dia 15, mais ou menos que terminei. No dia 10 do 12, ele falou assim, pai, vem me buscar. Eu falei, não é possível. Falei, agora, Jesus, vai chegar Natal, Ano Novo. E aí ele falou, vem me buscar. Eu quero ir embora. Cansei de viver do resto. Eu falei, por Deus me libertou. Eu falei, glória a Deus. Mas você assim mesmo, você vai com o pé atrás, né? Porque nós temos que confiar em Deus em tudo. Irmão. Nós temos que se entregar a Deus quando nós confiamos nele. E ele faz o resto. E eu falei, tá bom, vou te buscar. Cheguei lá, peguei ele e o amigo dele também que ia vir embora. Trouxe os 2. Ele falou assim, eu vou até ali e já volto. Eu falei, Jesus.
Jesus falou para mim assim: calma seu coração, deixa ele ir. Falei, vai lá. Foi e voltou normal. No outro dia também não fumou. O rapaz estava fumando, ele não fumou. Faz 1 ano e 3 meses esse menino não fuma mais essa droga. Hoje está namorando, está gordo, está trabalhando. Isso é para a glória de Deus, irmão. E Deus falou para mim assim: eu não faço nada pela metade. Eu vou puxar um por um para minha casa. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu determinei isso e creio, irmão. Porque não adianta nada você ter um esposo que bebe e quando ele chega, você esfuma para ele. Você xinga ele, você quer que ele volte para trás. Não. Abrace ele. Coloca comida. Faça para ele o melhor. Porque ele vai ver lá fora, eu estou perdendo, mas aqui dentro tem alguém que me ama. E esse menino, hoje, para a glória de Deus, você olha para ele, você é outra pessoa, você nem fala que ele estava viciado nisso. Deus tem que libertar? Tem, irmão. Por que Deus falou que vai libertar por inteiro? Porque ele fuma ainda, mas é aquela outra. A maconha ele não se libertou. Porque a gente pede errado. Eu pedi para Deus libertar ele daquela droga, não pedi para Deus libertar ele por completo. E Deus faz o quê? O que você pede, o que você está no seu coração. Mas eu falei: Jesus, o Senhor libertou ele de uma droga que para o homem, para a medicina, não tem quem liberte ele. Ele ia morrer disso. E essa outra droga ele está usando. E aí eu estou indo para a igreja, um homem olha para mim e fala assim: irmão, Deus não faz nada pela metade. Deus manda você aguardar só um pouquinho e você vai ver o que ele vai fazer. Eu falei: glória a Deus, eu recebo, porque o nosso Deus que nós servimos, ele é poderoso. Ele é um Deus do impossível. Muitas das vezes as pessoas acham que só porque a pessoa bebe, a pessoa usa droga, a pessoa está lá no mundo, aquela pessoa não tem mais serventia para nada. Mas é aí que você se engana, porque é esses que Deus quer trazer para a casa dele. Sabe por quê? Porque esses vão dar valor no lugar que senta. Porque ele estava lá naquele lugar e ninguém dava valor por ele. Ele sentava no lodo, ele comia resto, mas ele volta para a casa do pai, o que ele encontra? Coisas limpas, coisas de primeira, banco limpo. Aí ele começa a fazer o quê? Dar valor à obra de Deus. E quando não acontece nada, nós vamos para a igreja, nós olhamos, está demorando, eu queria ir embora, já passei 2 horas, mas quando você vem para a casa de Deus, você tem que esquecer a hora, você tem que esquecer o lá fora, você tem que dar glória aqui dentro, porque é aqui dentro que Ele está te ouvindo, meu irmão. É aqui dentro que Ele quer ver o seu louvor. É aqui dentro que Ele quer ver a sua sinceridade. O que você veio trazer para Ele hoje? A Bíblia nos fala desse Lázaro. Ele estava morto. Quando chegaram e avisaram Jesus, Jesus demorou quantos dias ainda para ir lá? 2 dias, irmão. Chegou lá nos 3, não é isso? Quando ele fala, abre, não, mestre, já cheira mal. Se Deus está mandando abrir, irmão, não tem cheiro, não tem mal. Ele está mandando abrir porque Ele vai ressuscitar. Se Ele está mandando abrir, porque Ele vai dar um basta. E muitas das vezes nós não temos essa coragem, nós somos incrédulos. E batemos no peito que somos o homem mais cheio de fé. Eu busco a Deus porque eu gosto, eu sou cheio de fé. Mentira. Se der um ventinho, você já está bem balançando. Será que é Deus? Será que não é? E eu entendi o porquê Deus não libertou meu filho de uma vez. Sabe por quê? Porque quando você não tem nada que está agravando você, você não começa a orar mais não. Você já ora uma vez por dia.
Quando tem alguma coisa que você quer de Deus, você ora de manhã, na hora do almoço, à tarde, você sobe monte, desce monte. Aí você fica crente. Mas quando Deus faz tudo para você e deixa tudo bonitinho, aí você fala, agora tá bom. Agora eu sou o queridinho do papai. Mentira. Deus não quer isso de nós não. Comodismo não. Deus quer que nós buscamos Ele constantemente. Quando não é para o seu filho, busque para o filho do seu vizinho. Quando não é pelo filho do seu vizinho, busque pelo seu sobrinho, pelo seu irmão, porque cada um de nós temos alguém que precisa de Jesus, que precisa se libertar de algo. Porque quando nós oramos só por nossa família, somos egoístas, irmão. Eu oro só pelos meus filhos, só pela minha esposa e fecho a cortina que os outros morram na droga. Não. Eu tive falando com uma pessoa, missionária Vivian, e eu falei para ela assim: irmã, aquele menino que está sentado lá, que o João conhece também, ele usa essa droga. E aí tem uma pessoa que você é nóia. Ele tem mais jeito não. Eu falei, nóia? Ele tem um nome. E quem deu esse nome para ele foi Jesus. E quando você vê uma pessoa drogada, não chame de nóia. Porque por trás daquele ali tem uma mãe, tem um pai, tem irmão, tem pessoas orando. Tem pessoas que verdadeiramente gostam daquela pessoa. Então, sente na pele o que aquele ali está sentindo. Se passa pelo pai de uma pessoa drogada, se passa pela vida de uma esposa que tem um homem, um marido que toma cachaça, aí você vai sentir a dor dela. Aí você vai começar a orar por ela para que Deus venha libertar aquela pessoa. E muitos de nós fechamos a cortina e queremos ver se o meu filho e meus filhos está bem, se a minha esposa está bem, o resto, cada um corre por si. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou nós ter amor, nós orar um pelo outro e buscar um pelo outro, porque a vitória dele é a minha vitória, a alegria dele é a minha alegria. Porque quando os irmãos estão dentro da igreja, tudo irmão, tudo uma bênção. Quando sai para fora não é mais irmão. Quando está na rua não é mais irmão. Quando está na rua, no mercado, em qualquer lugar é seu irmão. Você não entra aqui, você não sente falta dele, você não sente falta dela. Ela não veio para o culto hoje. O que aconteceu? Passa 3 dias, ninguém procura. Tem que ligar, irmão. Irmão, você está bem? Irmão, você está bem? O que está acontecendo? Então é isso, irmão, que nós temos que aprender a buscar a Deus e fazer a obra de Deus como tem que ser feito. Não é ficar pregando, irmão, bênção-se, porque bênção ela vem quando você começa a buscar a Deus e Ele vê que você merece as bênçãos. As prosperidades não é para todos, porque tem prosperidade que se Ele der para mim eu não busco mais Ele. Eu vou curtir a minha vida com aquela prosperidade, carro novo, dinheiro no bolso. E tem aqueles que Ele dá, porque aqueles ali vai voltar para a casa dele. Porque o dinheiro não é tudo, irmão. Não adianta nós ter muito dinheiro e perder os nossos filhos. Não adianta nós ter muito dinheiro e perder a nossa mulher. Não adianta nós ter muito dinheiro e perder a nós mesmos. Quando nós buscamos a Deus de uma forma que Ele nos ensina, que é a salvação. Quando você lê aquela palavra, que a casa tem que ser feita na rocha e não na areia, Ele está falando é disso. É você firmar a tua palavra no Evangelho, na palavra de salvação. Porque pode vir o que for, aquela casa não vai ser destruída, você está blindada. Porque quando você faz sua casa na areia, o que acontece? Vem a água, leva embora. Então nós temos que ver o que Deus quer de cada um de nós. E se você for muito inteligente, você já sabe o que Ele quer de mim e de você.
Ele não quer nós no mundo, Ele não quer nós cheio de dinheiro, cheio de casa. Ele quer nós pregando a palavra dEle, a palavra que cura, a palavra que liberta e a palavra que purifica. Porque Jesus não prometeu carro, não prometeu casa a ninguém, mas Ele prometeu a vida eterna. E é isso que está faltando pregar nas igrejas. As pessoas não pregam mais salvação. E quando prega a salvação, não é mais bem vista nas igrejas. Você tem que pregar muitas das vezes o que as pessoas mandam. Você vai lá e prega salvação. Eles vão falar: não, aqui nós queremos é prosperidade. Isso aí, irmão, Deus, Ele não está nesse negócio. E o tempo está se acabando. Pessoas morrendo aí fora. Pessoas que já não aguentam mais ser preso, ser laçado por Satanás e não consegue sozinho. Mas nós que estamos na presença dEle, nós temos que buscar mais. Buscar mais dEle para que nós possamos dar lá fora aqueles que precisam. Trazer para dentro aqueles que estão lá presos nas garras de Satanás. Agora, no meio do carnaval, quantas pessoas vão morrer? Muitas das vezes sem salvação. Eu estava vindo com um jogo cheio de água. E eu falei: rapaz, tem que ser crente para vir mesmo, uma noite dessa. Eu falei: mas não, se fosse num casamento, nós não ia. Se fosse para ir para uma praia, nós não pegávamos o carro. Não, está chovendo, não, vamos embora. Podia estar dando relâmpago, caindo árvore na estrada, mas vai. Nós vamos ficar uma noite, que vai chegar lá. E para vir para a casa de Deus, não quer. Não vou não, está chovendo. Eu não estou falando para você, estou para mim mesmo. Eu liguei para minha esposa: você achou que eu não vou não, está chovendo, quando vai ter enxurrada. Ela falou assim: não vai, você já falou que ia, por que você não vai? Eu falei: não, eu conheço o tom de voz dela. Eu falei: não, pode deixar que eu já estou indo. Porque ela já ia falar: você vai esperar acontecer mais alguma coisa para você começar a buscar Deus de novo? Eu falei: não, já estou indo. A mulher está saindo, eu falei: já. A Mayra vai? Eu falei: não sei, porque eu estou saindo de casa agora. O jogo eu sei que vai. Então já acalmei o coração dela, né? Mas é assim que Deus faz, irmão. Eu não sei, eu contei esse testemunho aqui, eu não sei quem vocês têm, se vocês têm filhos, se vocês não têm, mas se tiver, ore pelos seus filhos. Ore pelo seu esposo, porque o mundo não está brincadeira. Se você não tiver força, irmão, para orar pelo seu esposo, seu filho, procure o pastor, procure o irmão, procure o irmão Isaac. Fala: eu estou com um problema, meu filho está assim, assim. Vamos orar, irmão. Nem que nós olhemos dia e noite para seu filho vai ser liberto. Porque eu conheci as pessoas que falavam para mim: não vai ter jeito. Mas 5, 6 falavam assim: eu vi seu filho, estou fazendo um propósito pela vida dele. Sem nem eu falar nada. O pastor Edilson louvo a Deus pela vida dele, porque ele me ligou um dia e falou assim: Augusto, eu vi seu filho. E eu conversei com ele aqui, mas eu vou fazer um propósito pela vida dele e eu creio que Deus vai libertar ele. Isso é ser crente, irmão. Não é eu ver o filho de um irmão passando por uma necessidade e eu falar assim: é filho de fulano, ele que se vira, ele também não é crente, olhe por ele que Deus vai libertar. Você não quer falar nada para o seu irmão? Fala: Jesus, eu vou entrar no propósito pela vida desse menino, mas ele vai ser liberto. E pronto, você não precisa falar para ninguém. Mas Deus, ele liberta. E aqui Deus está falando. Quando ele chega lá e fala: tire a pedra. As irmãs de Lázaro, sabendo quem ele era, sabendo que ele era Jesus, que ele fazia milagre, mas mesmo assim elas falaram: já cheira mal, Senhor. Quando eles abrem uma pedra, o que acontece? Lázaro, sai para fora. Ele não falou 3 vezes, 4 não. Só falou: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. E saiu andando, vivo. Agora você me fala uma coisa: se Lázaro estava atado, todo cheio de faixa, como que Lázaro está andando? As coisas de Deus não se explicam, irmão. As coisas de Deus você só crê.
Nós vemos tanto milagre acontecer nas nossas vidas e nós não falamos para o irmão. Nós guardamos para nós. Mas o milagre você tem que ser dito. Você tem que ir com o seu milagre, com a sua fé. Você tem que fazer a fé do seu irmão reacender de novo. Porque quando eu falo que o meu filho foi ressuscitado, é porque ele estava morto. Ninguém dava mais nada por ele. Mas graças a Deus, ele honrou e hoje ele está lá. Para a glória de Deus. Eu creio, irmão, que já passou da hora. Quero agradecer ao pastor. Que Deus continue dando a vocês a graça de todos os dias abrir essa porta para receber pessoas. E eu creio que essa igreja aqui é uma igreja abençoada e vai vir mais gente aqui que Deus vai trazer, e eu creio nisso. Amém? Muitas das vezes nós esperamos famílias que vão chegar crente, mas não. Deus traz aqueles que precisam realmente dele e ser cuidado. Amém, irmão? Vamos se pôr de pé com a autorização do pastor e vamos fazer uma oração, porque Deus ele é fiel. Amém? Coloque a mão no seu coração e vamos conversar com o papai 1 minuto. Amém? Soberano e eterno Deus, em nome do teu filho Jesus, ó Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Pai, o meu testemunho foi contado, o que o Senhor fez na minha vida, na vida dos meus. Pai querido, Pai amado, eu não sei se tem pessoas aqui, Senhor, que passam pela mesma situação, mas se tiver, Senhor, dá um basta, porque a tua palavra diz que o Senhor ressuscita. O Senhor, aleluia, é aquele que prepara tudo, Pai. Deus, que nesta noite, Senhor, aqueles que estão sofrendo de uma dor, ó Pai, seja dor lombar, dor no peito, que o Senhor venha colocar tuas mãos e essa dor venha cair por terra, Pai. Deus, nesta noite eu quero te glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai, porque o nosso Jesus, aquele que o Senhor deu para morrer na cruz por nós, Pai, rasgou sua carne, Senhor, e o teu sangue caiu naquela terra, Pai. Foi por mim e por todos aqui, Senhor Jesus. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por cada vida que esteve aqui. Obrigado pela vida do pastor, das missionárias, dos missionários, presbítero, evangelista, Senhor, dos diáconos, obreiros e cooperadores, e pelos membros, Senhor. Multiplica, Senhor, a todos aqui, Pai, que eu creio, Senhor, que o teu milagre vai alcançar pessoas neste lugar, para a glória do teu santo nome. Amém. Aplauda Jesus, que ele merece. Você vai